logo depois do tratamento que eu fiz de CA. Eu tinha muita vontade de fazer, de retribuir de alguma forma tudo que eu havia recebido, principalmente o milagre da cura. E uma das coisas que eu tinha muito desejo de fazer era voltar ao hospital com o trabalho de Clau, que é o trabalho que a gente faz de palhaçoterapia. Então, logo depois que eu terminei o processo de quimioterapia, eu comecei a me recuperar, eu já fui fazer a formação e comecei a fazer um trabalho sistemático no hospital como médica besteirologista, palhaço e abraço-terapeuta. Esse foi o primeiro, que eu posso dizer, efetivo, o trabalho voluntário, mas já havia feito outros trabalhos pontuais. Mas começou realmente, eu entrei de cabeça nesse universo logo depois do tratamento, em dezembro especificamente, de 2012. O meu sentimento em ser voluntária é de entrega total, né? Muito gratificante. Quando a gente se dispõe a ajudar o outro, a doar amor, a gente recebe muito mais em troca. Então, o trabalho voluntário é o que preenche minha vida e que é a razão de viver mesmo. A história é a seguinte, antes de receber o diagnóstico, eu tinha sonhos. E um dos sonhos que eu queria realizar, e é sonho ainda, que eu ainda estou no processo de realizar, é fazer teatro de rua, teatro mambembe. Levar a palavra de Deus e levar o amor de Deus para os lugares que ninguém vai. Tem tanta gente que precisa desse amor. Então, quando eu soube do diagnóstico, eu fiz um negócio com Deus. Se Deus não me leva antes de realizar esse sonho, vamos fazer um trato. Você me deixa realizar isso, depois você pode me levar, não tem problema. E uma das coisas que eu queria muito era fazer esse trabalho no hospital. Então, eu fiz o tratamento, eu recebi o diagnóstico do câncer de mama no final do ano de 2011. Fiz a cirurgia, mastectomia, fiz quimioterapia, todo o processo que é disso aí. Mas os sonhos não morreram, eles estavam dentro de mim muito vivos ainda. E apesar de ter passado por todo esse processo, que é um processo tão difícil, Deus me deu a oportunidade de viver, e viver muito, pois já são 4 anos desse momento, desse papo que eu levei com Deus até agora. Ele já me deixou realizar muitos sonhos, e outros tantos que ainda estão por realizar. E um deles era ir para o hospital, e é algo que eu faço com muito amor, porque é muito gostoso você ver, estar diante da dor do outro e poder ser a prova real de que é possível uma cura, que Deus é bom, que faz milagres, é tremendo. E não poderia ser diferente se eu não tivesse sentido na carne. Isso é uma das coisas assim, quando você experimenta, você tem propriedade para falar. E tudo toma um outro sentido. É muito mais fácil para mim agora encontrar alguém que está passando por uma situação como essa e reconhecer a sua dor. Isso eu conheço porque eu sofri. Então eu sei os medos, as limitações, e eu sei como eu posso ajudar, porque eu vivi isso de fato, ninguém me contou. E graças a Deus eu vivi tudo isso, eu realmente agradeço a Deus. O ato do voluntariado deu um novo sentido à minha vida, tornou tudo mais produtivo, muito mais rico. A gente vive num mundo de individualismo muito grande, onde o que você aprende é que você tem que somar, que você tem que trazer para você, tem que ter muitas coisas, possuir muita coisa. E, na verdade, o espírito do ser humano, eu acho que tem que ser o de dividir, de partilhar. Você ganha muito mais quando você partilha. São valores que não se conseguem mensurar com dinheiro, com prata, com ouro. São valores imortais, imateriais e imortais. Então, o trabalho voluntário nos dá uma troca e uma riqueza tão maior que não tem nem nada nesse mundo pode mensurar isso. Eu acho que se todo mundo pudesse não, todos podem fazer isso. Eu costumo dizer que você não precisa ter dinheiro para ser voluntário, nem ter nenhum bem. Se você tem amor, e isso você tem, é suficiente para você ser voluntário, para você doar. Amor não falta para ninguém. E amor dá para dividir. Não falta nada nos dias de hoje para as pessoas serem voluntários.
Você pode usar as redes sociais para articular alguma ação. Você pode estar presente fisicamente quando tem condições. Você pode doar, conseguir arrecadação e doar. Sabe? Eu acho que existem muitas formas de você ajudar. Eu até costumo, você não precisa ser voluntário de forma presente, ter um horário. Nós vivemos num mundo, numa correria tão grande, né? Todo mundo tem que acordar cedo, dormir tarde para a aula, ainda para a faculdade, para conseguir o seu futuro. Então, durante a semana é muito apertado. Mas se você se envolve num projeto social ou numa ação social e usa esses recursos que nós temos aqui de redes sociais, você já está sendo voluntário, já está ajudando no processo. Eu fui em Belo Horizonte há um tempo atrás e existia um grupo de mães que escreviam cartas para presidiários. Elas estavam no conforto do seu lar, no tempo que elas tinham disponível, e elas simplesmente escreviam carta. E não tem como mensurar o quanto que era importante. Pessoas que estavam sendo amados, acariciados à distância através de cartas. Então, tem condições de fazer? Tem. O amor está aqui. O amor já está na terra, o amor já veio ao nosso encontro. Não está faltando amor. Não falta amor no mundo. O amor já veio. Falta a gente entregar esse amor. Porque amor todo mundo tem. Todo mundo nasce com amor. Seja por uma pessoa, por uma coisa, por uma ação. Mas esse botãozinho que a gente tem aí de formação, de starta, e a hora que você encontra alguma coisa que te estimula, esse amor nasce, brota e ele é grande. E ele não acaba, então não falta amor, só falta entregar. Quando a gente tem alguma ação e o grupo todo vai participar disso, a gente percebe o que o ganho é muito mais para quem está indo entregar aquele bem do que muitas vezes aquele que vai receber. Por exemplo, tem um amigo nosso que é administrador de empresas, ele é administrador de uma instituição e fez o curso de clown e se descobriu enquanto palhaço. E é nítido você perceber o quanto que o aprendizado ou essa desconstrução desse personagem, que é um personagem de status, de posição, foi favorável para ele na sua vida profissional. Ele hoje é um administrador muito melhor porque ele é palhaço. O grupo todo tem situações em que você vê a melhora e é algo que alcança muito mais gente. Eu tenho certeza que depois do processo que eu estou vivendo, ou que eu tenho vivido de voluntariado, a minha família tem um pensamento diferente, os meus filhos têm uma postura diferente, o meu irmão não está presente todos os dias, mas se envolve. Todas as vezes que eu faço uma campanha, ele, se não puder estar, ele imediatamente mobiliza os amigos. Eu vou falar para os meus amigos e eu vou conseguir com alguém para ajudar. Então, é uma reação em cadeia. Eu dizia que era isso, Júlio, uma reação em cadeia mesmo. E com certeza, todas as pessoas que estão envolvidas nisso saem muito melhores do que chegaram numa ação como essa, sem dúvida. Olha, dentro desses anos de voluntariado, são muitas histórias. No hospital mesmo, eu estava atendendo uma paciente, uma senhora na UTI, e ela estava entubada, toda ligada, né, com catéter, não podia falar, não podia se comunicar. Eu cheguei para ela com uma bolinha de coração, mostrei para ela e interagi com ela como pude. Apresentei doando meu amor e cheguei junto dela e perguntei se eu poderia orar por ela e falar com ela no ouvido dela. Ela só balançou com as mãos, com a ponta dos dedos, porque era o único movimento que ela podia fazer. E eu conversei com ela no pé do ouvido e saí dali satisfeita. Assim, o trabalho que a gente faz no hospital parece ser um trabalho difícil, porque você lida com a dor e com a incerteza ou a certeza presente da morte. Mas a gente acredita, e eu acredito, que a gente precisa fazer o melhor a cada encontro. Se esse for o último encontro, então precisa ser o melhor encontro. E foi o que aconteceu. Não foi o último encontro, para minha surpresa. Na semana seguinte eu voltei à UTI e ela estava. E ela sinalizou para mim, ainda sem muitos movimentos, me pediu para chegar perto dela, pegou na minha mão e ela orou por mim.
o que saiu de energia dela para mim não precisava ser expressado em palavras. Foi algo muito maior, não dá para explicar. São energias que a gente tem, né, quando toca um ao outro. Pronto, então foi a forma dela retribuir. E eu no meu coração dizia, meu Deus, ela está falando comigo, ela está orando por mim. É bom demais isso. Então essa foi uma das situações muito marcantes para mim na história do hospital. Uma outra situação foi de uma criança também, um jovem, que tinha problemas psicológicos. Acho que ele tinha uns 18 anos. E nós estávamos passando no corredor, a mãe dele chamou o grupo para poder interagir com ele. Eu fui tocar, disse, vamos cantar, né, para animar, vamos cantar a música do Tirei o Pau no Gato, que todo mundo sabe. E ele me surpreendeu porque ele queria cantar um louvor. Ele falava com a mãe, se comunicava de forma que ela entendia, mas ele não expressava som. E aí ela pediu para a gente cantar uma música que ele gostava. Nós cantamos essa música e depois ele tinha problema de má formação, todo esse processo, ele não conseguia comunicação verbal. E ele falou com a mãe, e a mãe veio para mim e disse, ele quer orar por vocês. E aconteceu comigo e com os meninos. Ele tocou em nós, de um jeito, dentro da limitação dele, porque ele não podia nem levantar as mãos. Mas quando ele me abraçou e tocou na minha cabeça, tocou no meu coração, sem falar uma palavra, sabe? A gente recebeu o que ele queria dar. E nós saímos de lá, da sala, os três, sem poder pronunciar uma palavra sequer. A gente olhava um para o outro e falava, o que é isso que nós estamos vivendo aqui? O que acabou de acontecer nesse lugar? Aí você tem a certeza de que você não é nada, mas que você pode fazer muito pelo outro. Quando a gente se esvazia de tanto de orgulho, de tudo que a gente se acha, a gente fica pronto para inundar, para receber e para transbordar. Eu acho que esse é o segredo aí. Essas foram algumas experiências de muitas que eu vou lembrar depois, mas foram situações muito marcantes. Felicidade para mim mora dentro, mora ao lado, mora nas ações que você faz, mora nas possibilidades que você tem. Isso é ser feliz. Ser feliz não é ter dinheiro, ter posses. Ser feliz é ser. Eu acho que para mim, o que vale mais é eu fechar minha história e deixar esse legado. Tudo que eu penso, sabe? Eu não quero deixar posses, casa, nada disso. Mas se eu deixar essa essência, esse princípio de amor, esse princípio de gostar do outro, de praticar o bem, esse é o maior legado que eu posso deixar. E isso é ser feliz para mim. É alguém olhar para você na hora que você encerra a sua vida, eu digo assim, que a gente fecha a nossa missão e alguém olhar para você e dizer, poxa, essa pessoa aqui usou muito bem os dias que Deus deu para ela. Ela fez o bem. Fazer valer a sua vida. Isso é ser feliz para mim. Eu não consigo conceber a ideia de você nascer, viver e morrer. E a sua passagem por essa vida não significar nada para o mundo. É muito triste você fechar isso aí. Não fez nada. Não é nada, é impossível fazer isso. E a gente tem todos os dias a oportunidade de intervir na vida dos outros e deixar uma proposta do bem, uma coisa boa para isso. Então, para mim, ser feliz é entrar na vida das pessoas ou fazer uma troca com as pessoas, porque a cada encontro você troca mais, troca sempre, né? Como o nosso encontro alterou a sua vida e alterou a minha para sempre. Nunca mais seremos as mesmas pessoas, porque você entrou na minha vida, porque eu entrei na sua. Então isso tem que ser uma boa lembrança, uma coisa boa. Então a felicidade não está só como distante, nem é algo utópico, não. Muito real e é palpável. Está nas pessoas que estão ao nosso redor, nas coisas simples. Nas coisas simples. No nascer do sol. A felicidade está no nascer do sol. É isso.
Eu sou Mônica Duchini, voluntária do Razão da Alegria, e me sinto muito bem fazendo bem. Quero te agradecer por você ter me recebido na sua casa, porque eu sabia que ia ser uma experiência maravilhosa. Tanto foi para mim, no dia que você me apadrinhou como Clau, me batizou, me pintou pela primeira vez, e até hoje eu tenho levado esse trabalho que você criou em mim. Eu sou muito grato a você, Mônica. E toda vez que eu escuto a sua história, eu fico emocionado. E eu fico muito feliz de verdade por você ter aceito o convite e mostrar um pouco para mim de novo e um pouco para as pessoas que agora vão te ver, vão escutar a sua história e vão se emocionar junto comigo, como eu me emocionei pela primeira vez, estou me emocionando agora. Então, eu te agradeço muito. Muito obrigado, minha madrinha. Assim você acaba comigo. Eu já tô chorando, tá vendo? O que na verdade foi feito, o que a gente partilhou, né? Só foi despertar o que já existia em você. A gente só dá um empurrãozinho assim, arrumou pra lá e pra cá, mas tudo que é já existe. Já existe. Oi, gente, eu sou a Lelé Colher e eu gosto muito de história e tenho uma história especial para contar para vocês. A história é a história da verdade e da história. Havia um lugarejo onde as pessoas conversavam muito e eram muito felizes. Elas gostavam de se reunir no parque, elas gostavam de brincar. E nessa cidade tinha uma princesa, uma moça, uma jovem muito bonita e muito querida. O seu nome era História. A História tinha lindos cabelos dourados, um vestido azul cheio de pedrinhas prateadas. Ela era muito querida e todo mundo ficava muito feliz com a chegada da História. Todos se reuniam e passavam horas e horas ouvindo o que a História tinha para contar. Mas, não tão distante, uma outra princesa havia deixado seu reino, pois queria conhecer o mundo todo. E resolveu então ir até o povoado. O nome dessa princesa era Verdade. A Verdade então chegou no povoado, mas ninguém quis dar a mínima para ela. Muito pelo contrário, todas as vezes que a Verdade chegava junto de alguém, eles se assustavam e iam embora, não queriam conversa com a Verdade. A Verdade então percebeu que, diferente de todos os outros, ela estava sem nenhuma roupa. A Verdade tinha vindo para o povoado nua e crua. Por isso que ninguém queria conversa com ela, todos a rejeitavam. A Verdade então ficou muito triste. Resolveu ir embora e não queria mais voltar. Foi aí que ela encontrou com a História. E a História percebeu a sua tristeza e lhe perguntou: Verdade, o que anda acontecendo com você? Por que anda tão triste e tão chorosa? O que houve? Aí a Verdade falou para ela: ninguém gosta de mim. Ninguém quer conversar comigo. Eu vim, procurei as crianças, não quiseram me ouvir. Procurei os adultos, não quiseram me ouvir. Todos me rejeitam e eu não entendo por quê. A História então percebeu que do jeito que a Verdade estava, ninguém ia querer ficar junto dela. Então a História fez uma coisa para poder ajudá-la, um gesto muito bonito. A História então tirou o seu vestido azul cheio de pedrinhas e deu para a Verdade.
tirou parte dos seus cabelos dourados e cacheados e colocou na Verdade. E em seguida a Verdade ficou tão linda quanto a história. Então ela falou para a Verdade: vai agora, vai falar com o povo. Quem sabe eles dessa vez não te ouvem. E a Verdade foi assim, toda bonita, cheia de brilho, e não foi diferente. Quando a Verdade chegou desta forma, todos pararam para ouvir e prestaram atenção no que ela tinha para dizer. E foi assim que a Verdade entrou no mundo, vestida de história. Eu sou a Lelé Culé, sou voluntária do Razão da Alegria e eu me sinto muito bem fazendo bem.